Olá, muito bom dia. É um prazer começar com você esse programa. Eu sou Plínio de Souza, personal coach, e nós trataremos de vários assuntos a respeito de desenvolvimento pessoal, com base em tecnologias variadas e sistemas variados de conhecimentos, focados em mudanças comportamentais, mudanças emocionais breves. Todos nós temos personalidades, não é? Todos nós temos um conjunto de comportamentos, de crenças, valores, de jeito de ser. Alguns que nós gostamos e que nos fazem bem na vida, e outros nem tanto, que nós gostaríamos de mudar e não conseguimos. Sofremos com isso, muitas vezes fazemos as pessoas que nós gostamos também sofrer, às vezes procuramos terapeutas e às vezes nem procuramos e continuamos levando esse sofrimento adiante. Muita gente hoje em dia busca alternativas diferentes das terapias convencionais. São pessoas que não querem fazer um tratamento longo, não querem ficar meses, anos num processo de autoconhecimento, querem apenas mudança, mudar comportamentos indesejados, mudar emoções indesejadas. Como é que a gente pode fazer isso de maneira breve, eficiente, objetiva, com foco em resultado, com foco em ter uma vida mais plena? Esse é o foco do nosso programa. Nós vamos analisar como é que nós somos construídos. O ser humano ele é construído socialmente. É claro que nós temos uma base biológica, mas é no relacionamento com o meio, com os pais, com os irmãos, com a escola, com os outros familiares, com as pessoas do bairro, que nós vamos nos construindo cognitivamente. Se você tivesse sido levado de bebezinho para viver entre os esquimós, você seria provavelmente um esquimó também. Se você tivesse sido levado de bebezinho para viver entre os gorilas, você seria o Tarzan, o garoto gorila. Já é provado que até o fato de nós andarmos em duas pernas foi aprendido no relacionamento social com o meio. A criança precisa querer muito andar sobre as duas pernas para aprender a andar. Ela cai mais de 1000 vezes no seu processo de aprender a andar. Se você teve filhos, você sabe que a criança cai de todo jeito, de cabeça, bate a boca. Se a criança nascesse com os pais que não andassem, se fossem pais, por exemplo, paraplégicos, provável que essa criança demoraria muito mais para aprender a andar, como de fato já aconteceu em algumas pesquisas. Portanto, embora nós tenhamos uma base biológica, é no relacionamento com o meio que ela vai se constituindo. Nós vamos pegando emprestados várias crenças do meio, dos nossos pais, da escola, dos amigos, crenças a respeito do mundo, sobre o que é certo, sobre o que é errado, crenças a respeito das pessoas, crenças a respeito de nós mesmos. A gente vai aprendendo com o que os outros acreditam e a gente vai também significando nós mesmos a partir dos eventos que nós vamos passando na nossa vida. Desses eventos, nós podemos nos produzir crenças muito favoráveis e também crenças limitantes. É importante saber que o sujeito sempre é responsável nesse processo. Dois irmãos gêmeos diante de uma mesma situação podem se programar aspectos totalmente diferentes de personalidade. Vamos ver um exemplo? Muito bem. Imagine a seguinte cena. Dois irmãos gêmeos chegam na sala e encontram lá o pai chorando, desesperado, porque perdeu o emprego. O pai está lá chorando, desolado, se sentindo um fracassado. Nesse momento, um dos irmãos gêmeos pode olhar a situação e pensar, puxa, coitado do meu pai, como o mundo é difícil, como esse mundo é difícil, é sofrido. E nesse processo, ele pode se instalar uma crença muito desfavorável para a sua vida, que o mundo é sofrido, que as coisas são difíceis e que ele é um incapaz diante da vida. Enquanto que o outro irmão gêmeo, na mesma situação, pode encarar aquilo de uma maneira totalmente diferente. Ele pode olhar para o pai e falar, puxa vida, eu vou ser um campeão, eu vou ajudar meu pai, eu vou vencer. E nesse processo ele pode também se instalar algo muito poderoso. Importante entender, portanto, que o sujeito sempre é responsável, não só vítima do meio nas suas programações. Ele pega a programação aprendendo com os outros, mas ele também dá significado às suas experiências e a partir desses significados ele compõe todo um sistema de crenças
que geram emoções que sustentam comportamentos específicos na vida. Por exemplo, um desses sujeitos pode se achar um campeão a partir de agora e, a partir daí, levar a vida adiante com muita firmeza, com muita positividade. E o outro sujeito, a partir daí, pode levar uma vida de sofrimento, de problemas, se sentindo um fracassado, um desistente. Mas será que nós somos vítimas dessas situações? Será que não tem como mudar? É claro que tem como mudar. O ser humano, ele se transforma ao longo da vida. O tal complexo de Gabriela está cada vez mais fora de moda. O que é o complexo de Gabriela? Aquele sujeito que pensa, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Cada vez mais nós temos tecnologias modernas, avançadas, que trazem resultado, que trazem mudanças. E esses resultados são objetivos quando atuam de maneira breve, focada, nos pontos fundamentais para se resolver. Esses pontos podem ser investigados de uma maneira lenta, através de diálogo, de muita conversa, ou podem ser investigados com técnicas modernas que levam diretamente a esses pontos, como é o caso da programação neurolinguística ou da hipnose ericksoniana. A programação neurolinguística entende que todo comportamento tem uma estrutura que sustenta esse comportamento. O que é essa estrutura? Como eu disse, crenças, emoções, valores, imprints. O que são imprints? Emoções que foram armazenadas poderosamente no inconsciente e que ficam ali instaladas na musculatura, fazendo com que a pessoa reviva essas cargas emocionais, mesmo involuntariamente. Situações que marcaram negativamente podem ficar eternizadas no contexto emocional do sujeito. Como assim? Uma pessoa pode dirigir muito bem, sempre gostou de dirigir, mas de repente ela passa por um trauma, ela passa por um assalto violento quando estava com seu carro parado num farol. Nesse momento, se instala na sua mente a crença de que dirigir em São Paulo é perigoso, dando exemplo de uma paulistana. Nesse momento, entrou uma emoção muito forte num evento muito curto. E a mente pode, a partir daí, eternizar esse momento. Uma experiência muito significativa, emocionada, pode instalar um comportamento que não sai mais. Ou seja, a partir daí, a pessoa quer dirigir, mas não consegue. Só imaginar em dirigir, ela já se trava. Ela vai para o volante e paralisa. Ou seja, está programado. Não dirige mais. Interessante, né? Um único evento ao longo da vida pode programar tão fortemente um comportamento. Usando essa mesma tecnologia, às avessas, a programação neurolinguística consegue instalar também comportamentos positivos, possibilitadores, que vão ser úteis para a vida da pessoa. Também dessa maneira ela vai conseguir desprogramar esses comportamentos. Por exemplo, nesse caso do assalto, é importante reviver a cena. Ao reviver a cena, colocá-la de fora e procurar entender, ressignificar, elaborar de uma maneira mais objetiva, profunda e rápida aquele conteúdo. Com técnicas específicas de liberação emocional, vai se liberando aquelas cargas de medo, de modo que naturalmente a pessoa se surpreenda diante de situações no futuro, agindo naturalmente, dirigindo sem medo. Não é preciso forçar, não é preciso brigar. Isso são técnicas modernas focadas em desenvolvimento humano acelerado, em desenvolvimento humano de maneira breve e objetiva. Às vezes, o mais importante é trabalhar especificamente eventos de infância. É muito comum, por exemplo, no caso de uma pessoa que é travada para falar em público, uma pessoa que é competente, estudiosa, é um bom profissional, mas quando vai falar numa reunião, trava, paralisa. É muito comum encontrar na história dessa pessoa
eventos traumáticos lá do passado, por exemplo, da infância ou da adolescência, em que essa pessoa passou por eventos que significaram para ele de que falar abertamente em público é perigoso. Por uma fase em que ele passou por bullying, por exemplo. O que é o bullying? Chacotas, humilhação na escola, ou por uma fase com um professor que foi muito severo, ou com os próprios amiguinhos, que de alguma maneira podiam estar fazendo piada, chacotas, ou às vezes crianças que foram humilhadas em casa por irmãos, ou até mesmo pelos pais. Ela pode, nesse momento, significar de que ela é menos, de que ela não é tão boa contra os outros, de que ela é uma pessoa passível de ser humilhada. E assim sendo, a pessoa cresce, mas aquela programação ficou muito forte. E hoje, atuando na sua vida profissional, com muita competência, quando vai para uma situação em grupo, o que acontece? A mente reedita aquela situação não resolvida do passado, de modo que a pessoa projeta no momento aquele evento não resolvido do passado. Ela não está lidando com essa situação presente, com seus colegas de trabalho, ela está lidando com aqueles fantasmas não resolvidos do passado que ficam gigantescos no agora, fazendo com que ela tenha uma resposta emocional desproporcional ao evento. Uma resposta que é adequada ao evento de infância e não é esse evento. Fazendo com que, numa reunião em que se esperava algo simples, uma colocação dela, seu ponto de vista, fazendo com que ela se trave, se paralise ou tenha sudorese em excesso. A mente está fazendo algo que ela foi programada para fazer. Ela se programou para se travar, para se paralisar diante de uma época que não havia outra coisa a se fazer. Quando era uma criança, diante de uma multidão de pessoas fazendo chacotas, fazendo humilhação, ela decidiu se travar inconscientemente. Foi um comportamento útil para aquela época. Hoje é um comportamento disfuncional, desatualizado e é preciso atualizar o programa. E você que tem interesse em mudar qualquer comportamento ou emoção disfuncional, qualquer padrão que esteja te atrapalhando na sua vida, se você é muito tímido, desorganizado, muito ansioso, muito explosivo e quer resolver isso de maneira breve, eficiente, economizando tempo e dinheiro, venha conhecer o trabalho da programação neurolinguística, venha conhecer o trabalho de coaching sistêmico. Ligue para o telefone 11 3284 2651 e o site www.apcedesenvolve.com.br, como está aí na sua tela. Lembrando que você pode fazer atendimentos também por Skype de qualquer lugar do país. Foi um prazer estar com você, espero que você tenha gostado do programa e nos falamos novamente no próximo final de semana. Um grande abraço e até lá!